livro de Obadias. Você conhece Obadias? Depois do Daniel, quem é que vem? Vem o Oséias, depois Joel. Depois do Joel, vem o Amós. Depois do Amós, Obadias. Mulheres grávidas, é um lindo nome. Obadias, só tem um capítulo só. Versículo 12. Obadias, capítulo 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia. Isso acontece. Deus está falando aqui para os descendentes de Esaú, são os edomitas. Eles eram descendentes, entenda bem, do mesmo pai de Israel. Quem era o pai dele? Isaque. Pai de ambos. Agora esse povo, entenda bem, está numa posição superior ao povo de Judá. E eles se alegram com a ruína deles. Eles se alegram com o sofrimento deles. Eles se alegram com a tragédia na vida deles. Isso não pode acontecer. Quem não conhece aqui no nosso meio, Mateus 5,44. Vamos ver? Mateus 5,44. O Senhor dizendo: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Dá uma paradinha aqui, eu volto já nesse versículo, tá bom? Já volto aqui já. Mateus ainda 10,36. Só para você entender quem são os nossos inimigos em algumas ocasiões. Ele diz, 10,36, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares, ou da sua própria casa, conforme a tradução. Eu costumo dizer que quando você se aborrece na rua, trânsito, às vezes uma fechada, uma coisa, você até fica chateado, na hora meio revoltado, aquilo passa rapidinho. Mas quando é pessoa do seu relacionamento, faz parte da sua história, faz parte da sua vida, festa de família, vocês vão se encontrar, quando tocam numa história, ele também está presente, ela também está presente, e quando às vezes é da própria casa, do lar, e quando não, quando dormem no mesmo lugar, na mesma cama, marido e mulher. Então, às vezes, a pessoa se torna até inimiga. Mas nós temos que aprender uma coisa com a palavra de Deus. Ele está dizendo, voltando no 44, 5,44, amai os vossos inimigos. Amar é querer bem. Mesmo que a pessoa tenha feito mal para você, tenha lhe prejudicado. Amai os vossos inimigos. E ele diz, bendizei os que vos maldizem. Lembra da semana passada? As mulheres eram religiosas e honestas. Elas estavam perseguindo os apóstolos, perseguindo a igreja de Cristo. Eles não se dirigiram para elas, mulheres endemoniadas, mulheres perturbadas. Não. Exaltaram, bem dizer, mulheres honestas, religiosas, honestas, levantaram perseguição. É assim que temos que tratar. Mas, fazei bem aos que vos odeiam. Não importa se a pessoa está fazendo... Não, faça o bem para ela. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Orai. Isso aqui é um mandamento. É imperativo mesmo. Você tem que cumprir o que Deus está falando. Ele não está pedindo para você orar, ele está mandando você orar pela pessoa que te persegue e te maltrata. Para que, ele diz assim, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Senão você não é filho de Deus. Você tem o título de filho de Deus, de filha de Deus, até se intitula também, até você diz, eu sou filho de Deus, mas não está agindo bom. Quando estamos, entenda bem, quando somos filhos de Deus, nós temos o mesmo sentimento do filho de Deus. Lembra de Filipenses 2,5? O que fala a carta de Paulo ao povo de Filipos, que são os filipenses? 2,5. De sorte que haja em vós, em nós, podemos usar assim, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o sentimento. Não podemos ter outro. Os homens apedrejavam, os homens insultavam Jesus na cruz e ele dizia ao Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não carregue com você. Não deixe nenhum sentimento faccioso, nenhum sentimento satânico, diabólico, tomar conta. E mais ainda, é o que está falando o livro de Obadias, né? Vamos voltar no Obadias, que é você não se gloriar. Veja agora o versículo 3, aqui mesmo de Obadias 3.
A soberba do teu coração te enganou, irmão. Você acha, entenda bem, que você é tão abençoado, tão privilegiado, tão escolhido de Deus, que Deus está castigando aquela pessoa por você. Não está fazendo isso, não. Deus não está fazendo isso. Deus não está matando ninguém, não está roubando ninguém, não está destruindo ninguém. Quem está fazendo isso? O diabo. E nós achamos que foi Deus. A soberba do nosso coração, nós nos achamos filhos de Deus, temos um Pai todo-poderoso, que alguém tocou no seu filhinho, alguém tocou numa filhinha, agora vai ser castigado. Por quê? Porque tocou no filhinho de Deus, tocou na filhinha de Deus, agora ele está vendo a mão do meu Deus, a mão do meu Pai, está a soberba do seu coração. Deixa eu entrar, você vai perder. Eu estava conversando com os pastores, eu citei aquela Filipenses 2,5, há uma canção antiga que dizia assim, não tão antiga, mas dizia assim, o sofrimento dos perdidos me incomodam, Senhor. Se não está me incomodando o sofrimento dos perdidos, eu não estou bem, irmão. Eu tenho que falar com Deus, parar. Se eu passo nas praças onde estão as pessoas se drogando, vivendo como bichos e animais, e eu vejo aquilo apenas como um problema social, que é também, mas eu tenho que ver como um problema espiritual. Eles estão se perdendo. Eles estão caminhando para a perdição eterna. Mas não só eles. Pessoas estão em palácios também. E o sofrimento dos perdidos tem que me incomodar. Se não der, eu tenho que orar a Deus. Deus, eu tenho que ter o mesmo sentimento. Então, eu tenho que sentir algo de ver as pessoas. Entenda? Não estou aqui como um artista. Não sou um hipócrita, um ator que estou representando para você. Eu tenho que falar com Deus. Deus, eu tenho que ser útil à tua obra, útil ao teu reino. Eu tenho que ter em mim o mesmo sentimento. Não só como estamos vendo hoje dos familiares, estamos vendo aqui Esaú e Jacó, os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. Os descendentes de Esaú se gloriaram, se exaltaram, entendem? Se alegraram com o sofrimento dos seus irmãos. Se alegraram com o sofrimento, entenda bem, dos israelitas, dos descendentes de Jacó. É o que acontece conosco também. Alguém da família do marido, alguém da família da esposa está sofrendo, aquela pessoa fez você sofrer, aquela pessoa fez algo contra você, e você se sente tão privilegiado que no teu coração ela sorbebentou e você diz, meu Deus está pesando a mão. Tá não. Você tem que orar pela pessoa. Deus misericórdia. E aí deixar o Espírito Santo te lembrar, o Espírito Santo fará você lembrar que você tem que orar pela pessoa que te persegue e te maltrata. Aí você iria orar. Você ia até chorar diante de Deus por ela. Deus, eu sei o que ela me fez, mas Deus, eu já entreguei nas tuas mãos. Por nem lembrar disso, Deus, estou aqui pelo fulano, pela fulana, e orar mesmo, senão você não está. E ele diz assim, como o que habita nas fendas da rocha, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Quer dizer, ninguém toca em mim, eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, quem toca em mim vai se ver com meu pai vai castigar, o meu pai vai pesar. Você está enganado, irmão. Todos nós aqui descendemos do mesmo pai e da mesma mãe, senão não cremos na Bíblia. Senão você pode rasgar a Bíblia. Todos nós estamos de Noé e a sua mulher, ou de Adão e Eva. Não existe outra descendência. Todos nós partimos do mesmo lugar. Então nós temos que sentir, não só pela guerra Rússia-Ucrânia, no Oriente Médio pessoas estão morrendo também. Um rapaz até se revoltou um pouco, ele jogando futebol, todos colocaram a camisa da Ucrânia, ele não colocou. Então, por que você não colocou? Isso, todo dia está morrendo gente com bomba lá no Oriente Médio. Porque chegou agora chegou na sua terra. Não estou aqui querendo, entenda bem, tomar partido de um lugar e do outro, mas ele falava, todo dia tem. O Iraque tinha um presidente, era um ditador, sim, entenda? Mas acabaram praticamente com o Iraque. Quantas pessoas morreram? Quantos milhares morreram naquela guerra? A Síria está em guerra já há alguns anos. Quantos estão morrendo lá? Nós atendemos pessoas de lá, que nós temos trabalho perto lá, na fronteira lá, e temos pessoas que entram no corredor lá, é casa a casa dramático, dos dois lados, você vê, não estamos tomando partido nem de um lado nem de outro, mas o que eu quero passar para você, meu irmão, sim, nós precisamos de acordar, despertar, precisamos de ter em nós o mesmo sentimento, e isso vai começar pela nossa casa.
pela casa do seu marido, pela casa da sua esposa, a pessoa que hoje se tornou um inimigo seu, você vai orar, vai amar essa pessoa, vai lutar por ela, vai guerrear por ela, para ela ter uma conversão. É o seu cunhado, aquele 7-1, né? Aquele trambiqueiro, ou aquele caloteiro, ou então aquele bêbado, ou aquele, seja o que for, Deus lhe deu aquela pessoa nas suas mãos. Se amar aquela pessoa, orar por ela e querer o bem dela, senão não somos filhos de Deus. Voltando ao 12, diz: mas tu não desvias olhar para o teu irmão, o dia do teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a sua boca no dia da angústia, matéria nova, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não desvias olhar satisfeito para o seu mal, no dia em que a sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército, no dia da sua calamidade. Nós não podemos, então, nos alegrar com o sofrimento de qualquer pessoa, muito mais dos nossos, ainda que tenham se tornado inimigos. Deus trouxe você para ouvir essa palavra, amém? Eu creio que Deus queria que você ouvisse essa palavra.